para pensar que nós estamos na reta do projeto expansionista do Donald Trump? Uma coisa que já ficou muito clara para todo mundo é que esse segundo mandato do Trump tem um projeto expansionista muito forte. Esse projeto expansionista trumpista, ele começou a aparecer no final do primeiro mandato dele, e as pessoas realmente esqueceram disso. Não disfarça, e o que era apenas falas dele soltas durante a campanha eleitoral se tornaram fatos. Um dos lugares onde a gente percebe mais fortemente esse projeto expansionista do Trump é no Oriente Médio, onde quem faz todo o trabalho sujo é Israel. Por que Trump faz uma guerra contra o Irã? Porque o Irã é um muro de contenção para impedir Israel de tomar toda a região. Consequentemente, os Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia do poder que eles estão tendo na região, os Estados Unidos propôs à Síria um acordo de paz, onde o acordo de paz para a Síria é o seguinte: a Síria tem que ceder integralmente as colinas de Golã, que é um lugar onde está sendo questionada a posse há muitas e muitas décadas, onde Israel tomou aquela região em 1967, só que a comunidade internacional não reconheceu isso. Inclusive, existe uma resolução do Conselho de Segurança que não reconhece isso, ou seja, é uma área sob disputa. E aí, um acordo de paz entre Israel e Síria, proposto pelos Estados Unidos, seria que a Síria abrisse mão completamente dessas colinas. Aquele acordo de paz que não é paz, né? Ou seja, eles estão ali dominando toda a região e quem impede essa dominação total é o Irã. E por isso que os Estados Unidos fortalece Israel na guerra contra o Irã. E agora a gente tem um outro ponto desse projeto expansionista do Trump, que é a África. Trump entrou ali na disputa, na guerra civil do Congo, que tem Ruanda e Congo. Quando a gente fala Ruanda e Congo é porque Ruanda patrocina alguns grupos mercenários como o M23 que participam dessa guerra civil, e ele diz que ele acabou com essa guerra. Na verdade, ele está de olho ali naquela região, porque já é uma região onde tem um crescimento muito forte da Rússia e da China. Se olhar, a gente tem dois pontos importantes do mundo já tendo um trabalho expansionista do Donald Trump. Se tem um lugar que ele volta e meia coloca os seus olhinhos é para a América Latina, por isso que ele começou a fazer uma série de falas perseguindo tanto o Panamá como o México, mas ele também tem olhinhos para a América do Sul muito forte. Incrível que pareça, o nosso muro de contenção da América do Sul para o projeto expansionista trumpista é o Brasil, no caso, esse governo especificamente. Uma das principais pautas do governo brasileiro internacionalmente é o fortalecimento do Sul global e uma nova governança global. Por que tem essa pauta? Porque precisa fortalecer o Sul global para impedir esse projeto expansionista do Norte global. O Trump, ele já fez algumas falas, principalmente através de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, bem preocupantes sobre a nossa região. A gente já teve, chefe do Pentágono falando que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. A gente já teve falas muito pesadas contra a Venezuela, porque a Venezuela tem a disputa pelo território de Essequibo, e falando que se a Venezuela pegar Essequibo, os Estados Unidos vai entrar. Então, o muro de contenção, por incrível que pareça, é o nosso governo aqui na América Latina. Ah, Bia, mas o governo não é tão forte. Gente, o Brasil é a maior potência da América Latina e a 8ª economia do mundo. Sim, o Brasil tem um certo poderzinho. Sei que vocês ouvem muita coisinha assim, da galera que tá ou parada nos anos 70 ou a da extrema-direita, mas a verdade é que a gente é um ponto de referência. E o principal ponto de referência é o próprio presidente Lula. E aí, uma das coisas que eu tenho observado já tem algum tempinho é um trabalho muito forte da extrema-direita internacional no processo de desconstrução da imagem do presidente Lula. Tem desconstrução muito forte, uma desconstrução muito bem feita, e essa desconstrução não está só preocupada com o pleito eleitoral de 2026. Essa desconstrução está efetivamente no seguinte: se você desconstrói quem é o presidente, consequentemente quem vem para a reeleição, a tendência é a volta de vários grupos políticos para a presidência do Brasil. Então, por exemplo, para a extrema-direita internacional, é válido entrar tanto um quadro da extrema-direita como um quadro de direita que tem um bom relacionamento com os Estados Unidos. Quando eu falo bom relacionamento, eu não estou falando um bom relacionamento comercial. Eu estou falando um relacionamento de subserviência aos Estados Unidos. Mais ou menos como é o governo Milei, Paraguai, entre outros. Porque se você tiver governos que são subservientes aos Estados Unidos, o projeto expansionista trumpista na região também vai estar concretizado. E quando a gente fala processo expansionista, a gente está falando uma ideia onde o Trump ele tem um poder e os outros países fiquem numa situação de submissão ao governo americano. A gente vive num mundo onde há uma disputa muito forte por hegemonia, e principalmente entre dois modelos políticos internacionais, que é o multilateralismo, que é algo que o Brasil defende muito, que a China defende muito, que a própria Rússia defende muito, que é a ideia de vários países decidindo as questões, onde você tem vários players, várias potências regionais e potências mundiais, e o unilateralismo, que rolou um som aqui, o unilateralismo,
que tem uma perspectiva de uma única liderança e uma única potência. E a gente está tendo isso muito forte na imagem do Trump. Guerra das tarifas, Trump entrando no conflito Israel-Irã, Trump dizendo que vai resolver o problema da guerra civil no Congo, não são situações aleatórias, não são coincidências, mas fazem parte de um projeto expansionista, onde ele quer que os Estados Unidos volte a ter poder em todas essas regiões do mundo. Não é um poder baseado na cooperação, não é um poder baseado na troca de tecnologia, na troca de infraestrutura. É um poder baseado na submissão, como se o Trump ele fosse o xerife e os outros países devem acatar o que o xerife decidiu. E a gente aqui na América Latina já tem um grande cinturão trumpista com vários países com uma característica muito forte ligada à extrema-direita. E aqui, a resistência da América Latina e da América do Sul, para ser mais específico, é o Brasil. Por isso que quando a gente vê esses excessos de críticas, esses excessos de desconstruções do governo, a gente não está falando só de uma disputa política saudável. Saudável ela seria se a gente estivesse vendo críticas que são reais e críticas que são dentro de uma lógica, uma ideia positiva, não baseada em fake news. A gente vê muito dinheiro, muita estrutura para fazer essa desorganização governamental, não é porque não se gosta do Lula, mas é porque se entende que é necessário acabar com o governo Lula e qualquer pretensão de alguém colocado pelo Lula para que entre alguém da direita tradicional ou até da extrema direita e que possa fazer um governo ligado aos Estados Unidos em termos ideológicos e políticos de subserviência ao governo Trump. E aí, se o Brasil cai nessa de subserviência ao governo Trump, se o Brasil cai nesse projeto expansionista do Trump, toda a América Latina vai pro buraco junto. E não, isso não é exagero, porque se você tem a maior liderança regional sendo uma oposição, maior liderança regional, defendendo a ideia de multilateralismo, defendendo a ideia de um sul global, defendendo a ideia de uma nova governança global, isso atrapalha os projetos, né, de poder do Trump e do grupo político que está por trás do Trump. Porque a gente fala Trump, mas tem um belo de um grupo político ali por trás. Então, muitas vezes, quando a gente ouve, assim, tema do G20, nova governança global, BRICS discutindo, né, a reorganização das estruturas internacionais, uma reforma da ONU, tem relação direta com essa tentativa de pedir esse projeto expansionista da extrema-direita que quer acabar com a ideia de mundo multipolar. E aí é aquela coisa que eu chamo a atenção. Críticas a governo são totalmente necessárias e positivas de uma democracia. Mas toma cuidado para você não estar sendo massa de manobra ou também sendo assim alimentado por fake news de extrema-direita que só tem uma única função: fazer uma troca política no país para que quem tome o poder no país possa estar adequado ao projeto expansionista trumpista na América Latina. Porque esse projeto é forte, tá, gente? Esse projeto do Trump, ele é muito forte. Quem acompanhou o finalzinho do primeiro governo do Trump viu ele botando as asinhas de fora para o Canadá, para a Groenlândia, para vários outros lugares. O poder atual do Trump tá tão grande nessa luta, né, contra o multilateralismo, contra a força do sul global, que ele praticamente conseguiu estar com a OTAN na mão dele. Enquanto no primeiro mandato ele falava, a gente não precisa da OTAN, vamos sair da OTAN, agora ele deu uma amadurecida e pensou o seguinte, não, a gente não só vai ficar na OTAN, como a OTAN vai ser nossa. E foi isso que ficou muito claro na última cúpula da OTAN. Então a gente tem que parar de olhar pro Trump e achar que ele é só um doido, maluco, laranja, né, que passa excesso de bronzeador. Não, ele é tudo isso. Mas ele tem um projeto expansionista, ele é um líder totalitário e ele é o principal e maior representante da extrema-direita internacional que tem na mão a maior potência do mundo econômica. Você pode observar que boa parte dos países que o Trump está focando são países que têm uma relação com a China. O Irã tem uma relação fortíssima com a China. As duas maiores minas do Congo são exploradas pela China. A América do Sul aqui está tendo muito fortemente a influência da Rota da Seda e no caso do Brasil, que não faz parte diretamente da Rota da Seda, tem os projetos de infraestrutura que trabalham juntos com a Rota da Seda. Então a gente tem que parar de agir como se o Trump fosse só um louco e entender que ele tem um projeto expansionista muito bem fundamentado e que a gente está na mira desse projeto.